esse paredão vai pegar, hein, gente? Paredão com Neto. A pergunta que você sempre quis fazer, o bicho pega. Neto, por que você cuspiu no árbitro José Aparecido? Você se arrepende dessa atitude? Nossa, eu nem sabia que ia ter isso agora aqui. Deu até um giro. Amado só pra você. Assim, ó. Quando eu dei uma entrada desleal no César Sampaio, eu sabia que eu ia ser expulso, né? E a minha vontade era de ter agredido ele, né? Mas aí o Jacenir entrou na minha frente. E eu, infelizmente, eu cuspi no rosto do José Aparecido, que foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Se tem uma coisa, eu não me arrependo de nada que eu fiz na minha vida. De nada, absolutamente nada. Dos meus erros profissionais, dos meus erros que eu cometi jogando futebol, mas esse foi a maior... Porque quando eu lembro disso, ou quando eu vejo, quando é perguntado e eu respondo numa boa, eu não me vejo fazendo isso, entendeu? Pela pessoa que eu sou. Mas esse foi um erro gravíssimo que eu fiz, que não tem desculpa, não tem perdão, né? Ele me perdoou, eu pedi perdão para Deus, né? Ele me perdoou, Zé Aparecido, e os meus filhos, a não ser o Júlio, que só tem 3 anos, ele não sabe ainda que o pai fez isso. Mas a Luísa soube por mim, o Gustavo soube por mim e o João soube por mim. Porque quando você gospe numa outra pessoa, você mostra que você é covarde, desumano, e ainda eu cuspi num negro, né? Que nos tempos de hoje, você imagina só que isso ia ser repercutido, né? Muito mais do que foi. Eu me arrependo profundamente, mas no meu coração eu já me livrei disso. A minha paz ela já está resolvida comigo, pessoalmente. Mas o que eu fiz, Deus me perdoou. E ele também, mas foi o pior ato que eu fiz da minha vida. Que resposta linda. Celso Cardoso. Neto, eu me lembro uma vez ainda com um repórter, e é época diferente, né? Porque hoje você tem que falar com o assessor do assessor para chegar no jogador. Aí me mandaram lá pro Corinthians, não tinha treino, não tinha nada. De repente estou vendo você passando por ali, eu te paro. E foi justamente numa época que o Nelsinho Batista falou que você estava sem condições de jogar uma partida de solteiros contra casados. E aí eu parei e você me deu uma entrevista lá longa que foi uma maravilha. Hoje... Desabafei com você. Desabafou. E aí, hoje, olhando... Porque você é um cara que, quando você olha pra você, a gente gosta de desabafar com você. Diferentemente do Garrafa. Eu não vou desabafar com o Garrafa. Né? Com você eu ia de choque, agora com você eu desabafei. E aí a pergunta que eu faço olhando com os olhos de hoje, você perdoa Nelsinho Batista? Na verdade, ele nunca me pediu desculpa sobre isso. Ele não teve a capacidade que eu tive de pedir desculpa das vezes que errei na minha vida. Eu acho que ele foi muito injusto comigo, porque eu fui muito leal a ele enquanto ele foi treinador do Corinthians quando ele chegou. E se ele ganhou um título brasileiro, ele deve muito a mim. E ele foi muito injusto o que ele disse. E vou falar uma coisa pra você. Sabe uma pessoa que me defendeu? Porque na segunda-feira tinha a Hebe. Ela me defendeu no programa. A Hebe. Ela me defendeu no programa. E ele foi sarcástico, ele se aproveitou disso, e a minha relação com ele nunca mais foi a mesma. Mas eu nunca deixei também de convidá-lo para ir no programa, eu nunca deixei de falar da importância que ele teve comigo na minha vida. Todas as vezes que ele, a Janete, os filhos dele, ele me pediu, quando eu era gerente de futebol do Guarani, emprego para o Eduardo Batista. Quem deu o primeiro emprego para o Eduardo Batista foi eu, como preparador físico do Guarani. Eu nunca tive... Eu tenho uma coisa da minha vida que eu não tenho revanche e não tenho ódio de ninguém. Muito pelo contrário, mas ele não teve humildade de pedir desculpa. Até hoje ele pode pedir. E eu vou aceitar as desculpas dele numa boa, mesmo sendo do Japão. Que, diga-se de passagem, eu encontrei a esposa dele do lado do Harry Potter, lá que meu filho gosta do Harry Potter lá. Eu tava esperando 3 horas na fila. Você fica pra filho, você fica 3 horas na fila, né? Pra mulher você não vai na quitanda comprar meia dúzia de batata. Não dá pra comprar arroz hoje, né? Não. Hoje tá difícil. A gente come só feijão, com farinha, mas sem arroz. É onde a gente chegou. Eu conversei com a esposa dele. Eu falei com ela, dei atenção pra filha dele. Eu poderia ter não feito isso.
Mas eu fiz com todo o amor, porque o filho dele, o Netinho, que era criança, né? Mas ele foi muito mal comigo quando ele fez isso comigo. Eu não merecia aquilo por parte dele. Vampeta. Craque Neto, você foi trocado pelo Ribamar na época de Palmeiras. Esse episódio está superado? E como é hoje sua relação com Emerson Leão e em cima disso também, não está aqui, com o Andrés? Tá, vou responder. Tem 2 treinadores que até o final da vida deles eles vão ter que responder sobre mim, que é o Leão e o Lazzaroni. É uma coisa impressionante. A troca do Ribamar e o Dida indo para o Palmeiras, eu e o Denis indo para o Corinthians. Porque as pessoas esquecem que o Dida, que foi um baita lateral esquerdo, foi na negociação, né? E o Denis foi para o Corinthians. Que eu amo o Denis, diga-se de passagem, que é uma das pessoas que eu mais amo no futebol. É gente boa demais. É assim, ó, eu não tenho ódio de ninguém, nunca tive ódio de ninguém na minha vida. Não tenho ódio de ninguém, gente. Eu tenho compaixão pelas pessoas, não tenho pena de ninguém. Eu não acredito em religião, acredito em fé e eu acredito no amor. A minha relação com o Leão durante 20 anos foi muito ruim. Eu sempre dava entrevistas muito fortes. Mas quando eu conheci o verdadeiro Leão, eu me apaixonei, cara, porque era um cara extremamente maravilhoso. Queria eu ter a idade hoje, a idade não, queria eu ter a experiência que eu tenho hoje, na época que o Leão me trocou. Eu acho que dificilmente ele me trocaria pelo Ribamar. Mas eu entendo o que ele fez hoje. E hoje eu sou muito amigo do Leão. Eu recebo conselhos do Leão que vocês não têm ideia. Eu gosto do Leão. Eu acho que ele foi um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro. 4 Copas do Mundo, os maiores ídolos do Palmeiras. Eu gosto dele demais, cara. Assim, eu queria ter tido isso naquela época, né? Em relação ao Andrés, se eu receber uma ligação no meu celular agora e o Andrés precisar do meu sangue, eu dou sangue pro Andrés. Eu só não dou minha vida pro Andrés. E a minha vida eu só dou pros meus filhos, nem pros meus pais. Pros meus pais eu fico pobre de novo e volto a vender cachorro-quente e ser servente de pedreiro. Mas para os meus filhos eu dou a minha vida, eu tiro meu coração, meu rim, né? Meus 2 pulmões, só que a gente tem 2, que eu falei que a gente tinha 4, eu também não sabia, fiquei sabendo só depois, né? Uma vez eu falei isso aí, os caras quase mataram eu. Eu falei assim, rapaz, parece que tem 4 pulmão. Aí os caras no meu ponto, né? A gente só tem 2. Aí eu falei, pesquisa aí pra mim, Cascão. Falou, o Papa Francisco só tem 1. Eu falei, se o Papa Francisco tem 1, tá tudo certo. A gente pode viver com um pulmão só. Desculpa se eu falei que tinha 4. Eu amo o Andrés, cara. Eu tenho uma paixão por ele e uma gratidão incrível. O Andrés foi a única pessoa que me ajudou no momento mais difícil da minha vida, quando eu parei de jogar futebol. Ele me ajudou mesmo, financeiramente. Me ajudou mesmo, e eu sou grato a ele, porque a minha família precisava disso. Porque eu passei dificuldades quando eu parei de jogar futebol e ele estendeu a mão dele. Hoje eu não converso com o Andrés há 4 anos. Não converso com o Andrés há 4 anos. Eu gostaria de voltar a conversar com o Andrés, porque eu acho que não precisa isso. Mas eu acho que as duas, eu e ele, precisava conversar num quarto escuro ou um quarto claro. E ele falar aquilo que ele pensa e eu falar aquilo que ele pensa. Porque eu amo o Andrés. Agora, eu posso, como comentarista, ter divergências com ele, como presidente, que eu acho que é uma coisa natural. Osmar Garrafa. Craque Neto. Opa! Concentração é um lugar que acontece de tudo. No passado acontecia muito mais porque lá era frequentado mais por jogadores raiz, né? Hoje muita gente aí é meio Nutella. Qual foi a maior loucura que o Craque Neto fez concentrado? Pode contar pra gente? Eu conto tudo. Não fujo de nenhuma pergunta, diga-se de passagem. Eu nunca tomei uma cerveja. Eu não bebo há 20 anos, deixar bem claro para as pessoas. E eu não fumo há 14. Né? Parei de fumar e parei de beber. E não porque eu sou alcoólatra, porque foi só uma opção de vida. Eu nunca tomei uma cerveja de terça para quarta, pro jogo de quarta. Eu nunca tomei uma cerveja de sábado para domingo. Eu nunca fugi da concentração de sábado e domingo para um jogo, qualquer jogo na minha carreira. E nem de terça para quarta. Nunca fugi. Eu só fugia das concentrações de pré-temporada. De pré-temporada eu fugia. Ouro Fino, eu queria saber, não era o puteiro.
pós de caldo eu queria saber tudo isso aí. Se tem uma coisa mais gostosa, ficar 30 dias numa concentração é difícil. E eu não vou mentir isso para as pessoas. Eu fiz isso sim. Eu fugia da concentração em pré-temporada. No Parque Atibaia, fugi, quase morri lá no Dom Pedro, se o Ronaldo não me puxa, o caminhão passar por cima de mim. Eu fugia da... Fugia não. A verdade, os treinadores sabiam que eu saía, vai. Os caras faziam vista grossa, vai. Eu tinha privilégios. Isso aí. Muito bom. Michele Janela. Neto, o Neymar é mais celebridade ou jogador de futebol? Pô, sabe que eu sou um cara muito, assim, ó, em relação ao Neymar, eu acho que o Neymar, quando parar de jogar futebol, ele nunca vai ser um jogador que todos nós aqui, vai ter ele como um ídolo. Eu não tenho o Neymar como ídolo. Os meus filhos não têm o Neymar como ídolo. Eu não vejo as pessoas ter o Neymar como ídolo. Eu acho que ele é muito mais celebridade do que um ídolo. Ídolo para mim é o Romário, Zico, Rivelino, Rivaldo, Ronaldo, Cafu. Eu não posso ser uma coisa um dia e no outro dia ser outra. O Neymar é um monstro jogando bola. Ele jogaria na Copa de 70 fácil, na Copa de 82 fácil. Mas ele não ia conseguir conviver com as pessoas de 70 e nem de 82. Ele consegue conviver com os jogadores de hoje, que são todos jogadores que não têm personalidade nenhuma. Se nós precisamos do Neymar para ser campeão do mundo, e aí quando vem a Puma agora e faz uma propaganda com ele, achando que ele é o rei, me desculpa, mas a Puma está redondamente enganada. Ele não é o rei. Aqui nesse país só tem 2 reis, que é o rei Roberto Carlos e o rei Pelé. Muito bom. Uhul!